Perfeito, galerinha. Vamos lá, né? Então, a nossa missão aqui para esse vídeo é dar conta aqui da mili 6, né? A questão mili 6 aqui do URI. Calcular a média, já lemos aqui no vídeo anterior e já criamos aqui o código. Então, basicamente, você vai receber três valores e vai calcular a média desses valores e apresentar. Só que não é uma média direta, né? Não é a média aritmética, é a média ponderada. Vamos lá, então, fazer aqui as paradas, né? Você abre aqui a sua estrutura principal. Deixa eu aumentar o brilho aqui para mim. Muito bem. E chama aqui a main. Essa estrutura vai ser direto aqui para a gente, tá bom? Direto. Esse aqui é o meu programa principal. Main é o programa principal. Então, a entrada. São três valores que eu vou receber. E são três valores do tipo com casa decimal. Se é casa decimal, é float, tá bom? Então, e são notas que ele falou. Nota 1 é um float. Eu vou pedir quem? Ao usuário. Nota 1. Bota um espaço para quando eu executar, ficar lá. Aqui no VS Code, se eu segurar o Alt, o Shift, aqui no meu caso é o Option, o Shift para baixo, ele faz cópias. Olha que legal. Posso fazer isso. Tá bom? E Ctrl Shift K ele apaga uma linha. Nota 2, nota 3, 2 e 3. Perfeito? Então minha entrada está ok. Então tanto recebo os dados como faço o tratamento. Agora o processamento, né? O processamento é onde você vai expressar o seu algoritmo, que pode ser uma instrução ou várias, pode ser feito aqui ou numa outra função. Obviamente, nós estamos aqui bebezinhos, são sempre coisas tranquilas, né? Já vem na maioria das vezes formatadinho para a gente. Então é calcular uma média, foi explicado aqui. Vamos primeiro calcular a média simples, aqui que é a média aritmética. Então a média, a gente sabe que o cálculo de média é você agrupa todos, né? Você faz o somatório e divide pela quantidade de itens que você somou. É necessário sempre você utilizar os parênteses, tanto para a organização quanto para que você dê a ordem de prioridade quando você tiver conflito de operadores que têm a mesma prioridade. No nosso caso, nós vamos botar aqui por questões de resolver mesmo problemas de prioridade, veja só. Porque a média é nota 1 mais nota 2 mais nota 3. Como é que eu calculo a média? Depois que eu somo isso, eu divido pela quantidade. Foram quantas notas? 3. Aí você pode executar isso aqui e achar que isso vai dar certo, né? Eu estou calculando média simples, né? Aí vou dar o print e aqui eu já vou formatar. Se eu vou formatar, eu boto F e vou começar o meu texto de saída. É média, um espaço, um igual. Se você for submeter no URI, outro dia eu vou explicar para vocês como é que submete. Você tem que ficar bem atento a todos os detalhezinhos aqui, tá bom? E você vai botar a média aqui. Perfeito. Nesse vídeo também eu vou mostrar como deixar com apenas uma casa decimal. Se eu executar aqui, vou fazer aqui uma média normal, simples. Qual é a média de valores 4, 4 e 4? A média é para ser 4, né? A média deu 9 e 3, 3. Você pega 4, 4, mas dá 12 dividido por 3 dá 4. Obviamente a média tinha que ser 4. Por que não deu 4? Porque tem uma regra, né, na matemática que é o PENDAS, né? Os comentários vocês já viram que é com hashtag. PENDAS significa que a ordem de prioridade dos operadores. Então, tá aqui, sei lá, os parênteses, então que tem a primeira preferência, o que está dentro dos parênteses vai acontecer primeiro, né? Em seguida, a exponenciação, depois multiplicação e divisão, adição e subtração. Isso está no nosso livro lá, viu, gente? No Pense Python, isso é regra da matemática, né? Então eu quero que essa soma aqui aconteça antes dessa divisão, mas pelas regras da matemática a divisão vai ser a primeira a acontecer. Então ele fez o seguinte, ele pegou o último 4 que eu digitei, dividiu por 3, né, que deu 1 ponto alguma coisa lá, e aí ele pegou 4 com 4, deu 8 e 8,1 ponto alguma coisa, 1,25, eu acho, não sei, 1,33, e aí deu aquele 9 lá. Então não é isso que a gente quer. A gente quer que ele primeiro some, ó. Então eu boto a regra dos parênteses. Primeiro executa o que está aqui nos parênteses, depois você segue para as demais prioridades lá. Então se eu digitar agora, opa, é aqui embaixo, né? 4, 4 e 4, a média dá 4, obviamente, tudo float. Só que não é esse o problema apenas, né? Ele está falando aqui em calcule a média do aluno. Cada nota tem um peso, certo? Isso é chamado de média ponderada, né? Média ponderada. Média ponderada significa que eu vou pegar cada uma
das notas, né, e multiplicar, tá aqui na simbologia matemática aqui, né? Como é que funciona isso? Eu vou pegar cada uma das notas e vou multiplicar por seu peso, pelo seu próprio peso. Deixa eu ver se eu achou aqui uma mais representativa. Tá aqui, ó. Isso aqui é uma média ponderada, né? Ó. Cada um multiplica o peso desse 0,2, o peso desse 0,1, o peso desse 0,3, o desse é 0,4. Esses são os pesos, ó. Observe que faça uma multiplicação, soma. Multiplicação, soma, multiplicação, soma. Cada nota multiplica pelo seu peso. Aí você soma com a outra nota multiplicada pelo peso dela. E você divide pela soma dos pesos. Olha, dividir por 0,2 por 0,1. Eu acredito que todos vocês saibam que é média ponderada, né? Então, para ser uma média ponderada, vou até botar para ficar bonitinho, então a nota 1 deve ser multiplicada pelo peso dela. E qual é o peso da nota 1? Ela tem peso 2 vezes 2. E a nota 2, a nota B tem peso 3 vezes 3. Observe que eu não estou colocando o espaço aqui, porque vai ficar confuso. Ó. Nesse caso aqui é melhor sim o espaço, por questões de fórmula, né? Vezes 5, que é o peso da nota 3. E esse espaço aqui é necessário, porque senão vai ficar uma confusão danada. Ó. Assim não está fácil de compreender o que está acontecendo. Assim está. Da mesma forma que se eu inventar de botar espaço aqui também, não vai ficar fácil eu compreender o que está acontecendo, tá bom? E aí você vai usando inteligentemente aí o seu conhecimento. Vamos rodar aqui para ver se já vai dar certo, né? Peso 2, peso 3 e peso 5, nota 1, peso 2, nota 2. E aqui embaixo, olha, é dividido pela soma dos pesos. 2 mais 3 mais 5. Ele poderia não ter dito os pesos, mas ter dito que eu poderia receber os pesos aqui, os pesos de cada uma das notas, tá bom? Isso pode ser bastante frequente. 6 minutos aqui, né? Vamos olhar aqui então. Nota 1, 5, 6 e 7, né? São as notas. Como ele é entrada do tipo float, né? Que é double, eu não preciso botar o ponto zero se eu não desejar, tá bom? 5.0, 6.0, 7.0, tá bom? Ele avançou aqui, fez um bocado de coisa aqui, né? E deu um erro, é maravilhoso. Quando dá um erro, sempre a gente aprende. Vamos olhar qual foi o nosso erro, veja só. Ele andou tudo certinho, ele faz esse trace back, que é o caminho a trajetória do erro, né? E ele disse, olha, lá na linha 11, ó, veja só, na linha 11, você declarou essa instrução. Eu declarei mesmo, foi na linha 11, eu coloquei uma instrução print. E aqui ele fala que eu quero injetar o conteúdo de uma variável chamada média. Só que deu um name erro, o tipo do erro, né? Média não existe, não foi definida uma variável chamada média. Para você utilizar uma variável como leitura, você tem que usá-la pelo menos uma vez como escrita. Escrita é quando você atribui algo a ela. Nós renomeamos a nossa variável, agora o nome dela é média ponderada, por isso que deu erro, né? Vamos lá então, 5, 6 e 7, e a média deu 6.3, olha, certinho, média 6.3. Vamos fazer o próximo, 5, 10 e 10. Aí executo novamente. 5, 10 e 10. Deu 9, perfeito, 10, 10 e 5. É para dar 7,5, né? São as mesmas notas, só que em ordem diferente, portanto com pesos diferentes. 10, 10 e 5 deu 7,5, tá bom? E já deu tudo certo, tudo bacaninha aqui. Deixa eu botar um outro exemplo aqui. Se eu botar nota 4, nota 7.8 e nota 9, olha, era isso que eu queria. Ele deu 7.64000000. Quando você cair em cenários como esse aqui, onde o problema ele diz que você quer, ó, imprima a média conforme o exemplo com um dígito após o ponto decimal, o espaço branco antes e depois da igualdade. Então, nesse nosso caso aqui, não está atendendo, né, a quantidade de dígitos que nós temos aqui. E aqui você pode fazer de algumas formas. Uma forma mais simples de você fazer isso aqui é quando você utilizar fstring, só na hora de apresentar que você quer botar isso, você coloca 2 pontos após a variável. Como esse tipo de dado ele é um float, né? Você bota aqui um f que vai representar um float. E o ponto, após o ponto, quantas casas decimais? 2. Deixa eu rodar aqui com 2. Vou botar o mesmo exemplo ali. 4, 7.8 e 9. Olha, só ficaram com 2 casas decimais. Mas não, ele quer com uma casa decimal. Então, olha aqui a sintaxe disso, né? 2 pontos após o nome da variável.
Ponto 1 significa uma casa decimal após o ponto desse float. Vou rodar aqui com 4, 7.8 e 9. Perfeito, 7.6. E está resolvida aqui a nossa mili 6. Perfeito, pessoas? Vamos olhar aqui qual é o nosso próximo desafio, né? É o salário, que é a 1008. A 1008. Deixa eu dar uma lida logo aqui nela, ver se dá para fazer nesse vídeo, a gente faz no próximo, né? Escreva um programa que leia o número de um funcionário, a identificação dele, 25, 1, 6 é a identificação dele. O número de horas trabalhadas, 100 horas, 145 horas, 200 horas. E o valor que ele recebe por hora, ou seja, a cada hora do trabalhador 25, a hora dele custa 5,50. E calcule o salário desse cara. E aí ele explica, eu mostro o salário com 2 casas decimais, ó, já sabemos como é que a gente faz isso, nesse vídeo está explicado. Então a entrada são 2 inteiros, olha como está bem legal isso aqui, 2 inteiros, já vou formatar direitinho, e o outro é um número com 2 casas decimais. Quando é entrada, não se preocupe com quantas casas decimais, é só você saber que ele é um float, vai ser um float, né? E o seu trabalho vai ser computar o salário. O salário, aí você tem que botar number e o número do usuário como resultado, e o salário. O salário é só multiplicar, pelo que nós estamos vendo aqui, a quantidade de horas pelo valor de cada hora. Não é isso? Então vamos fazer isso aqui no próximo vídeo, para que a gente fique com tempo à vontade, para não estourar os 15 minutos, não é isso?